Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. Como toda cidade pequena, sempre existe uma lenda sobre um castelo, casa ou lugar abandonado, aonde um espírito de alguma pessoa morta atazana a vida das pessoas que forem morar lá. Na cidade de Matozinho, havia uma casa abandonada conhecida por sua aparência sombria e uma lenda aterrorizante. Dizia-se que a alma de uma garota de pele pálida, cabelos negros e olhos amarelos, vagava pelos cômodos desgastados, esperando por alguém para brincar. Uma jovem youtuber, ela possuía um dos maiores canais de sobrenatural, sempre procurando novos lugares para explorar. Ela ficou sabendo sobre essa casa e decidiu viajar até a pequena cidade para explorá-la. Assim que ela entrou na casa para filmar e postar tudo no seu canal, anos fazendo isso, a deixaram imune a barulhos estranhos, vultos esquisitos ou ventos gelados que apareciam de qualquer lugar. Ela já estava acostumada. Olhando o teto do corredor, ela percebeu que tinha uma corda no alto, resolveu puxar, fazendo com que descesse uma pequena escada de madeira que dava acesso ao sótão. Assim que ela subiu para investigar, a jovem sentiu uma presença gelada atrás dela. Dessa vez, era algo que ela nunca tinha sentido, algo verdadeiramente forte. Ao se virar, seus olhos encontraram com o de uma garota fantasmagórica. Paralisada pelo medo, ela não conseguiu desviar o olhar. Os olhos amarelos da garota brilharam intensamente. E uma voz sussurrante disse: "Vamos brincar." No momento em que seus olhos se encontraram, a jovem youtuber sentiu-se puxada para uma realidade distorcida, como se estivesse sendo sugada através de um véu fino, entre as dimensões. Todas as noites, Hamilton saía para dar as suas corridas, se manter em forma, sempre contornando o parque principal da sua cidade. Pessoas já haviam sido assaltadas ali, mas Hamilton ainda não. Ele não levava celular e nem documentos, apenas as roupas do corpo e a sua dedicação ao esporte. Poucos minutos antes de Hamilton correr pelo parque, algo havia caído do céu, algo desconhecido da nossa ciência, mas ninguém havia percebido. O objeto caiu de forma silenciosa, sem nenhuma luz e sem fazer nenhum barulho, pousando no meio de um monte de árvores e o pequeno lago do local. No meio dessa corrida, Hamilton sentiu uma dor aguda no braço, como se algo estivesse correndo por suas veias. No primeiro momento, ele tenta ignorar a dor e continua correndo. Mas a sensação se intensifica, se tornando cada vez mais insuportável. Ele coça, tenta olhar pela luz de um poste, mas não enxerga direito, estava muito escuro. Ao chegar em casa, ele corre para o banheiro e liga a luz. Para sua horrorosa surpresa, ele vê pequenas criaturas escuras se movendo nas suas veias, saindo pelos seus braços, como se estivessem rastejando por seus vasos sanguíneos. Meu Deus, o que é isso? Ele pensa em desespero. Ele tenta gritar por ajuda, mas a dor o impede. Ele não sabe o que fazer. Não sabe de onde essas criaturas vieram ou como elas entraram em seu corpo. Com muito esforço, ele consegue pegar o celular e ligar para o hospital, mas a ambulância demora a chegar. A cada segundo que passa,
A dor se torna mais intensa e as criaturas em suas veias parecem se multiplicar. O corpo de Hamilton se mostra um local muito fértil para a proliferação daquela espécie desconhecida. Investigador forense se depara com cada coisa terrível, que muitas vezes é preciso abandonar a profissão devido à enorme pressão das situações que ele encontra pelo caminho. Esse foi o caso de Jonas, que presenciou o maior caso de assassinato do país. O assassino ficou conhecido como o Espírito Degolado. A polícia seguiu seu rastro já há alguns anos, mas sempre que encontrava o seu paradeiro, ele desaparecia rapidamente, como se estivesse sumindo no ar. No último cativeiro, Jonas viu uma coisa terrível. Além disso, as fotos contavam um caso melhor do que ninguém. Ele cometeu um pequeno delito e levou uma foto consigo. Agora Jonas está preso em um pesadelo terrível. No momento, ele está escondido no sótão da sua casa, mas o fantasma o encontra e o segura pelo pescoço, seus dedos gelados apertando a sua garganta com força. Ele implora por misericórdia, mas o fantasma não o escuta. Ele o arrasta até a janela e o empurra para fora. Jonas cai do segundo andar, despencando em direção ao chão. No momento do impacto, ele acorda em sua cama, suando frio e com o coração batendo forte. Ele corre e abre a gaveta da sua cômoda. A foto da criança degolada ainda está no álbum, intacta. Ele se pergunta se tudo foi apenas um pesadelo, mas a sensação de horror permanece. Nos dias seguintes, Jonas é atormentado por aparições do espírito degolado, que o observa a cada passo. Ele tenta se livrar da foto, mas algo o impede. Parece que a maldição está atrelada àquela foto. Aquela maldita foto. Em uma cidade nas montanhas, o frio era constante e extremo. Os moradores já estavam acostumados ao clima inclemente. Viviam suas vidas e rotinas em relativa paz. Até que um dia, o horror os atingiu. Sem ter dado muito tempo do observatório do clima, a temperatura de repente começou a despencar mais e mais, e uma enorme névoa apareceu. Uma névoa muito densa e gelada. Ela chegou muito rápido e cobriu totalmente a cidade. O pânico tomou conta. As pessoas se trancaram em suas casas com medo de sair e serem tragadas pelo gelo implacável. Todos os artifícios foram feitos. Fizeram barricadas nas janelas e portas, querendo fechar cada fresta. Mas mesmo isoladas dentro de casa, o frio era cruel e inclemente. Pouco a pouco ele começou a invadir as casas, congelando tudo em seu caminho. Um a um, os moradores sucumbiram ao frio, seus corpos se tornando estátuas de gelo em suas próprias casas, sendo conservados para sempre naquela paisagem gélida. A cidade se tornou um cemitério gelado, à força do poder implacável da natureza. Depois de destruir por completo essa cidade, a densa névoa começou a perder a sua força e pouco a pouco foi se desfazendo. Existe um novo feriado daquele país, em homenagem às vítimas daquela tragédia que dizimou milhares e milhares de pessoas em poucos minutos. A atenção em relação ao clima triplicou de intensidade. As mudanças climáticas chegaram. Precisamos nos proteger ao máximo. Lucy já estava viúva há mais de 20 anos. O seu marido era um atleta e a sua morte precoce foi um verdadeiro choque. Ela nunca mais se interessou por outros homens, se mantendo fiel ao seu falecido por toda a vida. Ela lembrava com paixão todos os momentos em que haviam passado juntos. O primeiro beijo, o casamento, a noite de núpcias, os piqueniques, as idas na enorme cachoeira da cidade.
todos os jantares românticos. Seu marido havia sido um homem muito bom. A única recordação que ela fazia questão de esquecer foi do dia da sua morte. Seu marido tinha ido correr a famosa maratona beneficente de final de ano. Uma tradição que já fazia alguns anos. Além de ser um ótimo advogado, o homem também fazia doações para diversas instituições de caridade. Como não amá-lo? Lucy estava na plateia, quando o viu parar de repente, abaixar a cabeça, colocar a mão no peito e cair duro se estatelando no chão. Os médicos tentaram reanimar o homem, mas sem sucesso. Tinha sido um infarto fulminante, desses sem explicação, já que o homem tinha saúde em dia e nenhum problema constatado no coração. Todas as noites desde então, ela acendia uma vela em homenagem ao seu falecido marido e ia dormir. Mas nesse dia, ela sentiu uma forte dor no peito e achou que a sua hora estava chegando. A ceifadora apareceu e antes de levar a sua alma embora, ela fez questão de mostrar para Lucy todas as visões sobre as traições do seu marido, quando este ainda era vivo. Lucy morreu naquela noite, mas não sem antes prometer que se vingaria daquele safado quando chegasse no inferno. Um país que tinha as fronteiras fechadas e não mantinha relações com outros países. Anos atrás sofreu com um desastre nuclear que poderia ser fatal para o mundo. Mas ele conseguiu controlar a radiação e não deu explicações do ocorrido para o resto do mundo, mesmo com as outras nações pressionando por explicações. Um muro tinha sido construído para manter algumas cidades isoladas do resto do país. O governo não comunicava qual era o seu significado. Os que sabiam se calavam com medo de represálias. Mas um jornalista investigativo, que estava sempre sedento por novas histórias, com uma coragem sem igual e bastante determinação, ele conseguiu subornar um guarda e fazer registros impressionantes. Fazendo todas as gravações por cima do muro, as suas imagens e revelações chocaram todo o país e o mundo, causando ira no presidente do país. O governo, claro, negou tudo e disse que todas as imagens eram forjadas. Poucos dias mais tarde, o jornalista havia sido morto e enterrado em algum lugar secreto. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Ninguém nunca mais ousou falar nada a respeito das suas revelações. Em pouco tempo, esse incidente caiu no esquecimento. As cidades cercadas eram o esconderijo das pessoas que haviam sofrido com a radiação, a vergonha que o país estava escondendo. Aquelas pessoas estavam condenadas a vagar e morrerem doentes. Um escândalo que talvez nunca fosse revelado ao mundo.